Muito boa tarde, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Ao nosso Deus seja toda a honra, glória, louvor, a nossa adoração, pois Ele é digno, Ele é santo, justo e maravilhoso, amém? Louvado seja o nome do nosso Deus, bendito é o nome do Senhor, desde agora e para todo sempre, amém? No Salmo 27 fala assim: a confiança em Deus e o anelo pela sua presença. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim, para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram, né? Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, guia-me pela vereda direita, por causa dos que me andam espiando. Pereceria sem dúvida, se não cresce, que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor, amém? Então, nós estamos esperando pelo nosso Deus todos os dias, amém? Todos os dias da nossa vida nós buscamos a face daquele que vive e reina eternamente, daquele que a morte não segurou, que o túmulo não segurou. Jesus cumpriu tudo o que ele veio fazer, né? Ele fala que para essa hora eu vim. Muitos falam que lá no Getsemane ele pede para sair da cruz, mas não é verdade. Ele falou que para essa hora ele veio, ele temia morrer lá, porque Satanás sabia que lá na cruz do Calvário estava a nossa vitória, amém? Vou contar uma ilustração sobre 2 vasos, né? Então, um homem foi perguntar para o oleiro: como que você sabe quando um vaso já está bom para ser usado, né? Aí ele levou o rapaz até o forno e levantou com uma pinça o vaso e bateu assim bem dentro, né? Bem dentro do vaso, não tem nada para ilustrar aqui. Bateu aqui, ó, e o barulho chegou até o meio do vaso. Aí ele falou assim, ó, esse daqui ainda não tá bom, porque ele ainda não adora completamente, né, diante da luta da fornalha. Aí ele pegou um outro vaso, bateu aqui, e o louvor e o barulho chegou até o fim do vaso. Ele falou, esse daqui louva mesmo diante da luta, da dificuldade, porque é aquele vaso que acredita que Deus tem o melhor para as nossas vidas, que mesmo em meio à luta, em meio à dificuldade, está louvando, está glorificando e está agradecendo. Muito boa tarde, irmã Genir, querida. Hoje, segunda-feira, peguei para limpar o quarto, estou um pouquinho atrasada. Ai, vamos começar na limpeza, né? Segunda-feira é dia de limpeza, de lavar roupa, serviço não falta, né? Sábado eu fui dar uma passeada e ontem eu trabalhei de tarde. Eu falei assim, o serviço fica esperando a gente direitinho, né? Então, nós somos abatidos, mas não vencidos, fracos, mas não derrotados, entristecidos, mas não destruídos, né? Porque o nosso Deus é a nossa rocha, a nossa fortaleza, o nosso socorro em todo tempo. Em todo tempo, como diz o salmista, louvarei ao Senhor, né? Bendirei o nome do meu Deus. E ele conversava com a sua alma, por que você está abatida? Não se abate não, né? Espere em Deus, porque você ainda vai louvar ao Deus que é a tua salvação, a Ele que é a nossa rocha. Nós bendizemos, adoramos na beleza da sua santidade, pois o Senhor é o nosso único Deus, Senhor, aquele que merece toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a nossa adoração. Louvado, exaltado seja o nome do nosso Deus, bendito seja. A paz do Senhor entre na sua vida, na sua casa, na sua família. Senhor, abençoa as famílias, Senhor. Ó Deus, com unidade, com amor. Ó Pai, com cumplicidade, com comunhão, com unidade. Senhor, que tudo aquilo que veio para derrubar, para perturbar as famílias, que caia por terra em nome de Jesus.
Abençoa, Senhor, ó Deus, os nossos filhos, Senhor. Converte o coração de cada um deles para ti. Senhor, ensina-os a valorizar o que o Senhor valoriza. Ensina-os a priorizar, Senhor, a quem tem honra. A honrar, Senhor, ó Deus, aqueles que se dedicaram a honrar, Senhor, ó, gastar o dinheiro naquilo que é, Senhor, ó Deus, que é importante, não em coisas banais, Pai, em nome de Jesus, trabalha no caráter de cada um. Nós abençoamos os nossos filhos, genro, nora, netos, declaramos que eles são herança bendita do Senhor, obra das suas mãos, para que o Senhor seja glorificado. Abençoa, Senhor, cuida de cada um onde eles estiverem, guarda a vida deles debaixo das tuas mãos poderosas. Pai, nós declaramos, Senhor, que eles são semente plantada pelo Senhor, obra das tuas mãos, para que o Senhor seja glorificado. Nós não criamos filhos nem para calamidade, nem para perturbação. Nós declaramos, Senhor, que eles serão reconhecidos entre as nações como semente bendita do Senhor, que a tua palavra que está na nossa boca não se apartará nem da nossa posteridade, nem da posteridade da nossa posteridade. Senhor, lembra-te, Senhor, que nós já estamos orando pelos nossos netos e bisnetos, que mesmo quando nós partirmos, o Senhor vai se encarregar de salvá-los, Senhor, de fazer uma obra de milagre, Senhor, ó Deus, de salvação, porque nós temos crido no Senhor e nós cremos que nós e a nossa casa seremos salvos, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, ó Deus, a saúde de cada um, a saúde do Isaías, a saúde da irmã Genir, Senhor, a minha saúde também, a saúde das nossas famílias. Pai, nós profetizamos que verdadeiramente o Senhor tomou e carregou sobre si todas as dores e enfermidades, pelas suas machucaduras. Nós declaramos, profetizamos e tomamos posse que nós já fomos curados, Senhor, porque a verdade do Calvário é eterna, nessa terra, Senhor, porque lá no céu nós teremos uma saúde perfeita, glórias ao teu nome. Mas nós declaramos que o Senhor tomou as enfermidades, as dores, que o Senhor, ó Deus, tomou o nosso lugar, se fez maldição, e nós tomamos posse das bênçãos do Calvário. Nós declaramos que todas estas bênçãos que o Senhor nos abençoou nas regiões celestiais em Cristo, Senhor, que aquelas que estão retidas, que elas venham em nome de Jesus. Pela nossa obediência, nós declaramos e profetizamos que nós vamos comer o melhor desta terra, como diz a tua palavra, se quiseres e ouvires, e nós estamos, Senhor, te obedecendo. Nós cremos, Senhor, que estas bênçãos que o Senhor tem para cada um de nós correrão atrás de nós e nos alcançarão. Senhor, tu tens a chave de Davi. A porta que o Senhor abre, ninguém fecha. A porta que o Senhor fecha, ninguém abre. Abre portas excepcionais, portas abençoadas para o teu povo, Pai. Nós profetizamos portas abertas, nós profetizamos saúde, nós profetizamos mãos abençoadas, família protegida. Senhor, ó Deus, tudo que nós temos que prospere para a glória e louvor do teu nome, para que nós tenhamos para repartir em nome de Jesus. Abençoa a nossa nação. Nós profetizamos, Senhor, um grande avivamento na igreja, Senhor, ó Deus, onde haverá muitos milagres, onde o teu nome vai ser glorificado e o evangelho pregado, em nome de Jesus. Abençoa o nosso Brasil, Senhor, com toda a sorte de bênçãos. Tem piedade e misericórdia do que já foi feito nessa nação, Senhor, que foi, ó Deus, um trabalho de sangue, um trabalho de luta, de dor. Não deixa retroceder, por amor ao teu povo que se chama pelo teu nome. Nós clamamos a tua misericórdia, nós clamamos a tua bênção pelas nações em guerra. Nós te pedimos a tua misericórdia pelas crianças, Senhor, como aquela criança que sobreviveu tantas horas, Senhor, debaixo dos escombros. Quando o Senhor tem um plano e um projeto, o inimigo não leva, Pai. E nós declaramos, Senhor, que os teus planos e os teus projetos se cumprirão na nossa vida, na nossa casa e na nossa família, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe, Jaraci, muito bem-vinda, querida, paz do Senhor, irmã Genir, querida.
Hoje nós vamos falar sobre João 5, o paralítico, né, no tanque de Betesda. Então, lá jazia um paralítico há 38 anos, né? Havia a festa dos judeus e quando tinha uma festa em Israel, o judeu não importava o lugar que ele estivesse do país, eles iam para lá. E Jesus, né, foi para lá. E aí, perto das portas das ovelhas, havia um tanque chamado Betesda. Betesda quer dizer lugar, casa da misericórdia divina, né? Ou lugar da misericórdia. Casa ou lugar da misericórdia, né? Então, Bet é casa e Shered, bondade, né? Então, esse tanque tinha muitos alpendres. E naqueles alpendres tinha doente de tudo quanto era tipo, né? Tinha doente cego, coxo, paralítico. E aí esse tanque era muito famoso porque conta, né, que quando um anjo descia ao tanque, agitava as águas, qualquer enfermidade, qualquer paralítico era curado, coxo, cego, não interessava a enfermidade, né? Então o anjo chegava, agitava, devia ser, esse alpendre tinha muitas escadas, né? E nas escadas estava todo tipo de doença, porque todo mundo sabia, né, dessa palavra, que quando o anjo descia lá no dia dessa festa, né, agitava, quando eles iam aquela água agitada, porque ali não tinha como agitar, tinha que ter algum movimento, né, alguém entrar naquela água para agitar, e eles percebiam que o anjo chegou. Aí era a maior competição para entrar naquela água, né? Era a maior disputa para entrar. Conseguir entrar porque qualquer enfermidade era curada. Mas o poder não estava no tanque, né? O poder está no nosso Deus, amém? Então, e tinha um homem que há 38 anos ele estava doente. Ele era paralítico, né? E ali, todo mundo, cada um por si, Deus por todos, né? Cada um lutava, todo mundo estava doente, cada um queria a própria cura, né? Ninguém olhava para o outro, ninguém tinha compaixão de ninguém, né? A pessoa queria, era a sua cura, né? Todo mundo olhava para o seu umbigo. E ali tinha um homem que estava há 38 anos, né? 38 anos que ele estava enfermo, paralítico. E aí Jesus está vendo, né? Jesus vê a nossa lágrima, Jesus vê a nossa tristeza, Jesus vê o nosso desânimo, Jesus vê a nossa incapacidade, Jesus vê tudo aquilo que nós precisamos fazer e não damos conta, né? Jesus vê, ele nos enxerga. Ainda que as pessoas só enxergam o exterior, Jesus olha o nosso coração, ele não vê como o homem vê, né? Lá em 1 Samuel 17, quando foi para ungir o rei, né? Ninguém achou que era Davi, que era o rei, mas Deus olhava o coração, sabia que Davi tinha o coração de rei, embora ele tivesse, muito boa tarde, Calmita, querida Jaraci, já cumprimentei, irmã Genir, né? Então, todo mundo enxergava Davi como um simples pastor, não ia passar disso, era só isso que ele seria, mas Deus viu em Davi um guerreiro, um rei, né? Glória a Deus por isso. José também, né? Ninguém acreditava nele, achava que ele ia ser sempre um sonhador mor. Tá sonhando demais, tá dormindo de barriga cheia. Mas Deus viu em José um administrador, um governador. Esther era uma moça, né, sem expressão, uma moça comum. Tanto que o nome dela era Radassa, né? Que quer dizer murta, é uma plantinha do deserto sem significado. Mas Deus viu em Esther uma rainha. Então Deus enxerga no nosso coração o que as pessoas não enxergam. Tanto as tristezas, as dores, as decepções com as pessoas muitas vezes, né? O desânimo, o cansaço. Jesus enxerga tudo aquilo que as pessoas não enxergam. E Jesus viu aquele homem e Jesus sabia, né? Ele sabia quanto tempo
quanto tempo, né? Ele estava nesse estado. Jesus sabia, 38 anos paralítico. Não fala a idade dele e não fala se ele ficou paralítico desde bebê, mas eram 38 anos de dependência de outra pessoa, né? Ficar esperando o favor das pessoas, e eu acho isso muito difícil. Eu falo, Senhor, eu não quero dar trabalho para ninguém, né, irmão Genir? Eu, pelo menos, falo assim, Senhor, eu quero que quando for, primeiro eu prefiro morrer de arrebatamento, né? E se não for de arrebatamento, eu quero dormir e acordar lá no céu. Então, aí Jesus viu aquele homem e pergunta, você quer ficar são? Mas que pergunta, Jesus fazia umas perguntas óbvias, né? É lógico que ele queria, ele estava ali naquele tanque porque ele tinha esperança, mas o que acontecia? Sempre chegava alguém na frente dele, pulava primeiro e acabou a oportunidade, né? Aí aquele homem derrama, porque talvez alguém levasse, sem dúvida, alguém levasse ele lá no tanque todos os dias, né? Toda vez que, eu acho que era uma vez por ano que tinha essa festa que acontecia isso, né? Então, ele tinha alguém que levasse ele, mas não esperava para jogar ele no tanque, né? A pessoa só fazia meio favor, não era inteiro. E muitas vezes é assim, enquanto você é útil, né? Enquanto você serve, você é valorizado, mas quando você começa a dar trabalho, aí as pessoas, ninguém quer trabalho, né? Dá para perceber que o amor de muitos já esfriou, né? O amor de muitas pessoas já tem esfriado. Então, Jesus ouve a queixa dele. Ele falou, eu não tenho ninguém. A maior queixa desse homem era a solidão, né? O que mais feria o coração dele era a solidão. Eu não tenho ninguém, né? Eu não tenho pessoa nenhuma. Porque se ele não fosse paralítico, com certeza ele teria, né? Mas como ele era paralítico, que dá trabalho, né? Então, ninguém quer saber de trabalho. Aí o que aconteceu? Jesus viu a tristeza dele, né? Jesus viu a causa da queixa dele. Eu não tenho ninguém. É lógico que ele queria ser curado, porque se ele fosse curado, aí certamente ele poderia viver em sociedade, ele poderia ter um convívio, né? Então, o que acontece? Jesus não falou nada, né? Assim, fora, né? Então, Jesus falou assim, toma a tua cama e anda. E depois de 38 anos, aquele paralítico começou a andar. Imagina a festa daquele homem, imagina a alegria, né? E aí, ele carregou a cama, ele recebeu força. Uma pessoa que está 38 anos paralisada, ela não tem força, né? Mas Jesus, quando faz o milagre é completo, né? Jesus faz o milagre completo na nossa vida. Jesus deu força, falou, agora você vai carregar, pega essa tua cama aí e leva para casa essa cama e vai andando, né? E logo o homem ficou são, não demorou nada, foi logo, né? Logo ele ficou são, logo aquele homem andou. Então, e ele pegou a cama, carregou a cama e partiu, e era sábado. Sábados religiosos, não pode colher milho para comer, não pode curar paralítico. Eu falo assim, outro dia eu estava vendo o milagre, né, da mulher. Geralmente Jesus fazia os milagres de sábado, né, para confrontar os religiosos, né? A mulher que estava encurvada há 18 anos, né? E Jesus tocou na coluna dela e ela se endireitou. Imagina só uma pessoa viver só olhando para o chão, né? Aí os religiosos reclamavam. Eu falei assim, eles reclamaram porque não era com eles. Imagina só uma pessoa encurvada assim, só olhando para o chão. Ela nem conseguia olhar para Jesus. E Jesus curou ela no templo, lá no sábado, né? E aí o que aconteceu? Os religiosos já foram lá tocar o trombone, reclamar, não pode carregar a cama de sábado. Eu garanto que se fosse eles que tivessem 38 anos sem andar, eles iam carregar a cama com alegria,
pouco me importa o que estão pensando, dane-se, né? Como eles, dane-se, porque as pessoas não sentem a dor do outro, as pessoas não sabem que a pessoa está passando, né? Para ficar censurando. Ah, não pode carregar a cama, não pode curar. Não, se a ovelha estiver caindo lá no precipício, para não ter prejuízo financeiro, a pessoa vai lá e cata, né? Vai lá e pega, para não ter prejuízo. Também é trabalho, né? Se for analisar assim, também é trabalho, porque os religiosos, eles não tinham em conta a pessoa, o que a pessoa está passando, o que ela precisa, eles tinham em conta leis, né? E nem estava vendo que houve um milagre tão grande que foi a cura do paralítico, né? 38 anos eles podiam estar vendo, entra dia, sai dia, aquele homem paralítico, e a partir daquele momento ele recebeu 2 milagres. Ele recebeu a cura, né, da paralisia, e ele recebeu força para carregar a cama. 2 milagres, né? E eles não enxergaram nada disso, né? 2 milagres. Então, os religiosos são assim, né? Eles enxergam mais o ter as coisas do que o ser humano que tem valor, né? Às vezes a pessoa gasta R$ 200 num litro de uísque, vê uma família passando fome e não tem coragem de ajudar, mas tem coragem de dar num vício que vai destruir a vida dela, né? Mas Deus sabe viver, Deus enxerga todas as coisas, nada passa desapercebido aos olhos do Senhor, né? Então, o que aconteceu? Ele tomou a cama e partiu. Imagina como esse homem não pulava. Imagina a alegria desse homem, né? Depois de 38 anos, que estava sendo paralisado, estava sendo escravizado por uma cama, agora ele carregava um milagre, né? Agora a cama que carregava ele estava sendo carregada, né? Agora inverteram as coisas, né? Agora ele que estava carregando a cama, em vez da cama carregar ele, e eu creio que ele deve ter dado uns pulos de alegria, coisa que ele não fazia há 38 anos. Imagina você conseguir fazer uma coisa que você não faz há 38 anos, né? É um milagre mesmo, né? Então, Jesus, quando chega, ele muda a situação. Que ele chegue nessa situação difícil da tua vida, essa situação que faz muito tempo que você carrega, que ela te carrega, que agora inverta as coisas, que seja você que carregue, que essa situação vá debaixo do teu pé em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor por esse milagre tão lindo, né? E aí o que aconteceu? Jesus foi lá para o templo e encontrou o homem. Lá, olha só, os religiosos não deixavam a gente com um defeito, paralítico, não podia entrar no templo, em vez de entrar para ser curado, não podia, né? E o que aquele homem fez? A primeira coisa, eu creio que ele foi lá no templo agradecer a Deus, né? Porque Jesus encontra ele no templo, né? E aí os religiosos falando, você não pode carregar a cama. Ah, mas aquele que me curou foi ele que mandou e eu obedeci. Porque se ele já me curou, ele tem autoridade, né? Ele teve autoridade para curar, ele tem autoridade sobre o sábado, ele tem toda a autoridade, né? Glória a Deus, né, Calmita? Louvado seja o nosso Deus, a rocha da nossa salvação, né? Então ele fala assim, aquele que me curou, ele que falou, né? E o que fora curado não sabia quem era Jesus, né? Mas ele se encontra lá no templo com Jesus e Jesus fala para ele, né? Você já está curado, agora não peques mais para que não suceda coisa pior na sua vida, né? Então o que acontece? Não adiantava ele entrar só no tanque, ele precisava ter um encontro com Jesus, né? O milagre ia ser completo, porque a hora que Jesus falou, toma o teu leite e anda, porque você já está perdoado, né? Você não recebeu só a cura, você recebeu a salvação também, porque ele se encontrou com Jesus, e todo aquele que se encontra com Jesus, o milagre é completo, né? E aí, porque o perdão de Jesus trouxe cura, não adiantava aquele homem só tomar um banho naquele tanque, né? Essa enfermidade não são todas que são consequência de pecado.
Todas as enfermidades são consequência do pecado de Adão e Eva, que permitiram pelo pecado entrar a morte, né? Entrar as enfermidades, um monte de praga, de peste, né? Não foi só a morte, mas foi a praga, né, na plantação, foi a dor de parto que a mulher não tinha, né, passou a ter dor de parto, a serpente rastejando, isso aí tudo bem, bem feito, né? Agora o que acontece, né? O que acontece? Um monte de coisa, a separação de Deus, né? Foi o pior pecado, a separação de Deus, a morte espiritual. Mas Jesus conquistou na cruz do Calvário, ele nos comprou novamente para nós termos paz com Deus. E aqui Jesus, né? Ele precisava era ter um encontro com Jesus, não adiantava só tomar um banho no tanque. Ele precisava de salvação, né? E ele encontrou com o seu Redentor, ele encontrou com o Criador, ele encontrou com o Salvador e ele recebeu perdão, ele foi curado, ele foi restabelecido à sociedade. Aí agora ele não precisava mais falar, não tem mais quem me carregue, né? Eu não tenho ninguém, porque agora ele podia conviver em sociedade, ele só ia viver isolado se ele quisesse, né? Porque a solidão é uma opção, né? Mas agora esse homem podia conviver em sociedade. A primeira coisa que ele fez, ele foi para o templo, agradecer ao Senhor, né? Eu creio que agradecer a Deus, e lá no templo ele teve um encontro com Jesus, e Jesus fala, né? Não peques mais, para que não te suceda coisa pior, porque aquela paralisia era consequência de pecado. Como eu falei, não é toda doença, né? Mas a doença, o pecado trouxe doença, trouxe a morte, né? E todo quanto é enfermidade é por causa do pecado de Adão e Eva, né? E também por causa dos nossos pecados. Mas todo aquele que se arrepende, todo aquele que pede perdão para o Senhor, recebe o perdão, né? Glória a Deus. Então, aí ele falava, não tenho ninguém. A solidão, o desprezo era o maior problema daquele homem, né? Muito boa tarde, Sebastião, bem-vindo, em nome de Jesus, né? E as pessoas sentem quando elas são um peso, né, para os outros. Então, não se importavam com ele, levavam ele até o tanque e largava lá, né? Se vira, mas a pessoa podia esperar, mas não adiantava, porque ele tinha que ter um encontro com Jesus, né? Então, só ficarão na sua vida aqueles que te amam de verdade, né? Ele não tinha ninguém. Aí, 38 anos, só convivia toda vez com aquele monte de enfermo. Mas um dia Jesus chegou lá e Jesus viu aquele homem e o dia daquele homem mudou. Aquele encontro com Jesus transformou a vida dele completamente, né? Porque Jesus tem a cura, ele tem a solução. Quando Jesus chega na vida de uma pessoa, o milagre é completo. Ele foi perdoado, ele foi curado e ele recebeu força para carregar a cama, né? E foi para o templo. Foi restabelecida o convívio dele em sociedade. A partir daquele dia, ele podia ir onde ele queria. Antes era a cama que carregava o homem, agora era o homem que estava carregando a cama, amém? Glória a Deus, né? Porque Jesus se compadece das nossas dores, né? Ele nos ama e ele sabe até o ponto que nós suportamos uma luta e uma dificuldade. E quando ele enxerga, né? Quando ele vê que a nossa vida está no limite, ele chega e muda a história. Foi o que ele fez com aquele homem, né? Então, eu tinha uma cachorra, né? Que a minha filha, ela gosta, puxou para mim, né? Eu também gosto muito de animais, né? E ela ia ser dada para uma firma, para ficar lá na firma sozinha, vigiando. E uma cachorra muito linda que tá aqui comigo, ela chama Mel, né? Aí, o que acontece? Eu falei assim, eu quero, a minha casa tem um quintalzão, né? Eu falei, eu quero a cachorra. E a cachorra veio premiada com 8 filhotes, irmã Geni.
E quando foi para nascer, um morreu, né? Aí 7 nasceram lindos, um mais lindo que o outro. Adivinha se eu não queria ficar com todos? Eu queria comprar um sítio para soltar todos os bichinhos lá, mas eu tive que dar embora, né? Aí fiquei com o Bob. Eu escolhi o mais lindo, né? Todos eram lindos, mas eu vi depois de um tempo crescida, assim, eu escolhi o mais lindo, que é o Bob. E a Mel, ela tinha tanto amor por mim, né? Porque acho que ela tinha tanto medo de ser abandonada, irmã Genir, porque aonde eu vou, ela vai. Ela dorme só com o olho. E toda hora ela vem sabe, dá um beijo, faz um carinho, pede um carinho de gratidão, porque ela estava abandonada, maltratada, judiada. Agora ela tem amor, ela tem carinho. Eu dou amor para ela e ela dá amor para mim, né? Tanta gratidão que ela tem, porque ela sabe o que era solidão, né? E eu também, né? Eu fiquei sozinha, então fala assim, uma é amiga da outra, uma é companheira da outra, né? Então ela tem essa gratidão no coraçãozinho dela, né? Então, existem pessoas, né, que rejeitam o melhor de Deus para viver o que elas acham que é melhor, né? Às vezes Deus está oferecendo, né, o melhor. Por isso que Jesus perguntou para aquele homem: você quer ser curado ou quer continuar pedindo esmola, né? É lógico que ele queria ser curado, mas a maior dor daquele homem, a maior tristeza era a solidão, né? A solidão é que acabava com ele. Ninguém se importa, ninguém me joga nesse tanque, né? Ninguém me dá a vez, né? Ninguém vê que a minha dor é maior que a dos outros. Às vezes era maior ou menor, porque 38 anos que ele não andava, ele não convivia em sociedade, ele dependia dos outros e a cama carregava ele. Agora ele carrega a cama, ele vai aonde ele quer. Ele optou por não viver mais na solidão, ele optou por não desistir, não desanimar do milagre. E Jesus vê a nossa dor, ele sabe, ele conhece a dor do nosso coração, e a hora que ele chegar, o milagre vai ser completo, amém? Glória a Deus, né? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Então, Jesus chegou e a história mudou, né? Além de salvo, curado, recebeu força e foi para o templo adorar, né? A bênção foi completa, amém? Santo Deus e eterno Pai, Senhor, nós te louvamos, porque nós cremos que o Senhor sabe até quando nós podemos suportar as lutas, as dificuldades, mas nós cremos, Senhor, que tudo está contribuindo para o nosso bem, que a tribulação produz paciência, a paciência experiência, a experiência esperança, e a esperança não vai trazer confusão, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor contempla cada vida, Senhor, cada um que precisa de uma intervenção sobrenatural em alguma área, que o Senhor esteja